Neste último dia 2 de fevereiro, quando o então presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Barroso, fazia o discurso de despedida como presidente daquela corte, ele fez uma série de ataques levianos e irresponsáveis contra o presidente, sempre com base em mentiras, acusando o presidente de coisas que ele não fez e que todo mundo sabe que não fez. Mas o Barroso, de uma forma insana, desqualificada, despreparada, desequilibrada, descompensado, não mediu esforços para fazer politicagem, militância política e atacar a honra do nosso presidente e, por que não, o nosso país. Foram inúmeras mentiras, inúmeras. Foram incontáveis, mas uma chamou a atenção pela sua gravidade. Ministro Barroso acusou o presidente Bolsonaro de ter ordenado que caças da Força Aérea fizesse sobrevoo na Praça dos Três Poderes sobre a sede do Supremo Tribunal Federal com o objetivo de quebrar as vidraças. E quebrou, segundo ele. Olha só a infâmia. Olha só o grau e o nível de um ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso. Minha amiga e meu amigo, esse fato realmente existiu. De caças fazerem sobrevoo e, como consequência, quebrar vidraças do Supremo Tribunal Federal. Mas isso ocorreu em 2012, ocasião em que a Força Aérea participava de uma solenidade pelo Dia da Bandeira, e neste sobrevoo acabaram o deslocamento de ar acabou quebrando algumas vidraças do Supremo Tribunal Federal. Para saber, nessa ocasião, 2012, Bolsonaro não era presidente. A presidente do país era Dilma Rousseff, do PT, que também não teve culpa por esse incidente. O fato ocorreu em 2012, eu repito, inclusive foi com a participação de 2 caças, em que os 2 pilotos foram investigados e inocentados porque não teve a intenção de dar causa ao ocorrido. E de uma forma lamentável, terrível, irresponsável, baixa, pequena, suja, longe do comportamento que deve ter um ministro, Barroso acaba dessa forma acusando o presidente Bolsonaro de terrorismo, tentar contra os poderes. E isso é extremamente grave. Se porventura fosse verdade a acusação que ele faz contra o presidente não poderia governar, pois seria um risco para a nossa democracia. Por outro lado, o ministro faz uma acusação dessa contra Bolsonaro, acusação que não se sustenta, não tem absolutamente nada a ver, então ele não tem condições de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, sendo sujeito a um processo onde possa culminar até com a sua cassação, por ser um despreparado, desqualificado, mentiroso, de forma criminosa, inconsequente, quase criando uma crise institucional, com uma coisa que todos sabemos ser mentira, inclusive ele, ou ele finge não saber. A situação se tornou insustentável. Essa acusação não é aquela que se deve ignorar, deixar para lá, passar batido.
o presidente Jair Messias Bolsonaro e o ministro da Defesa, General Braga Neto, têm a obrigação, repito, a obrigação de interpelar o Supremo Tribunal Federal por essa acusação leviana, criminosa, antidemocrática, irresponsável, feita pelo ministro Barroso contra o presidente e, de uma certa forma, contra as Forças Armadas. Algo precisa ser feito. Não dá para deixar para lá. Não dá para ficar vendo esses camaradas ameaçar a nossa democracia, agir fora das 4 linhas da Constituição, agir como fora da lei e não sofrer nenhuma reação. Repito, o presidente Jair Messias Bolsonaro e o o ministro da Defesa, General Braga Neto, têm a obrigação de interpelar o Supremo Tribunal Federal, porque isso é gravíssimo. E tão gravíssimo quanto a acusação leviana, criminosa e irresponsável de Luiz Barroso é um possível silêncio e um deixa para lá por parte do presidente e do ministro, caso eles façam. Há um ditado que diz, proferido pelo Martin Luther King, reverendo Martin Luther King, que dizia o seguinte: o que mais me incomoda não é o alarido, o que mais me incomoda não é o alarido dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Eu acho que passou da hora, já passou da hora do presidente, sobre a luz da legalidade, reagir contra essa gente. Tá ficando feio, tá brabo, o pessoal perdeu a noção da vergonha, perderam os limites, estão escrotizando o Brasil e precisa ter um freio. Alguém precisa, sobre a luz da legalidade, sobre as regras da Constituição e da democracia, botar uma focinheira no ministro Luiz Barroso e seus comparsas de corte, Alexandre de Moraes e Luiz Fachin, antes que o Brasil vire uma Venezuela, antes que o Supremo Tribunal Federal vire uma corte bolivariana. Tá feio, está feio. Quero brigar, quero lutar por um Brasil melhor, quero caminhar ombreado com o presidente por entender que ele é o melhor para levar o Brasil rumo à ordem e progresso, mas neste ponto, neste quesito, não dá para se calar. Se calar diante desse fato não é um ato de coragem, é o inverso. A hora agora é de agir. A situação se tornou insustentável. Essa acusação, repito, é muito grave, extremamente grave, para deixar para lá ou ignorar, fingir que não viu. É preciso ser questionados. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo. E se inscreva no meu canal no YouTube, Cabo Elson.